Meus amigos, vamos então prosseguir nesta nossa jornada e vamos ter agora o privilégio de ouvir a senhora professora Catarina Monteiro Pires sobre uma questão nuclear nestas circunstâncias, que é modificar o contrato, reduzir as prestações e gerir riscos. Senhora professora Catarina Monteiro Pires, somos inteiramente seus. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu começo por dirigir saudações virtuais, mas calorosas, ao público e também ao nosso querido coordenador, o professor António Menezes Cordeiro, e aos meus queridos colegas e amigos aqui presentes. O povo diz que depois da tempestade vem a bonança, mas também há quem diga que há alguma bonança no meio da tempestade, e eu acho que este nosso encontro aqui hoje também é um sinal disso mesmo. Este tema que me cabe é o tema da modificação do contrato e da redução das contraprestações. Portanto, eu vou falar, sobretudo dentro dos mecanismos de gestão da crise contratual, de situações em que uma das partes pretende invocar uma redução de uma das prestações ou uma modificação de uma das prestações. E dentro deste contexto mais amplo, eu selecionei a redução e a modificação das prestações pecuniárias. Este é um tema que naturalmente é quase intuitivo, a sua associação a um cenário de crise. Perante uma crise do contrato, uma ideia que surge imediatamente ao espírito é a da tentativa de redução do preço que se paga ou uma tentativa de elevação do preço que se recebe, e, portanto, a minha exposição tem em vista saber se o preço da empreitada se mantém ou não, se a renda do arrendamento se mantém ou não, se o preço da compra e venda se mantém ou não e em que circunstâncias. E porquê é que eu selecionei estas obrigações pecuniárias? Porque as obrigações pecuniárias são tratadas de forma especial no direito civil. Em primeiro lugar, porque em relação a elas não se aplicam todos os institutos que podem conduzir a um afastamento da pretensão de cumprimento, ou, portanto, se quisermos, em termos mais amplos, uma cessação do dever de prestar, e em segundo lugar, porque certos institutos clássicos, como o Instituto de Alteração de Circunstâncias, também não se aplicam da mesma maneira relativamente às obrigações pecuniárias. Bom, então o que vou tentar fazer é um esquema de análise destas situações de redução, procurando individualizar os vários passos do caminho crítico que pode estar na origem de uma estratégia de redução do preço num contrato que seja afetado por esta crise causada pelo novo coronavírus. Então, que passos críticos são esses? Bom, uma primeira premissa que eu estabilizaria é a da prevalência da solução contratual. O contrato é uma autorregulação privada de interesse, uma expressão da autonomia privada das partes. Em regra, o direito civil não fixa ordenações de preferências na utilização de bens e, portanto, havendo uma regulação no contrato, tendencialmente essa regulação poderá prevalecer. Muito bem, se assentarmos esta premissa, que regulação contratual é que pode ser importante para este tema? Eu aqui distinguiria entre a regulação contratual evidente ou exposta e a regulação contratual não evidente ou escondida. Entre a regulação contratual evidente, naturalmente, que pensamos em cláusulas como cláusulas de modificação do preço, cláusulas de modificação adversa de circunstância, cláusulas de hardship, até algumas cláusulas de força maior podem prever situações deste género, cláusulas de mais variada ordem, mas em que nós conseguimos estabelecer uma relação direta entre o preço e determinados contextos ou circunstâncias. E, portanto, eu diria que estes são os casos fáceis, são casos de interpretação dessas mesmas cláusulas no contexto do negócio como um todo, mas a percepção de que essas cláusulas são potencialmente aplicáveis é comum a juristas e não juristas. Temos depois cláusulas que também são evidentes, mas de forma indireta. Quais?
Desde logo, as cláusulas de preço fixo ou as cláusulas que determinam que o preço assenta num chamado mecanismo de lock-the-box ou mecanismo de caixa fechada. O que é que isto quer dizer? Bom, se as partes convencionar uma cláusula de preço fixo, a relevância dessa cláusula de preço fixo vai depender do tipo de contrato. Um exemplo muito rápido, numa empreitada de um contrato-chave na mão com uma cláusula de preço fixo, em regra, sem prejuízo da análise do contrato, o que essa cláusula quer dizer é que há uma assunção dos riscos de variação dos custos da matéria-prima, dos custos da mão de obra, pelo próprio empreiteiro e, portanto, uma exclusão desse risco a cargo do dono da obra. Mas, por exemplo, se tratar de um contrato com execução diferida, como uma compra e venda de ações que implica compra e venda da empresa, nesses casos, em certas circunstâncias, a estipulação de uma cláusula de preço fixo ou de um mecanismo de determinação de preço em caixa fechada pode significar tão só e apenas que o comprador pretendeu não incorrer em riscos que resultam da circunstância de o vendedor manter a gestão da sociedade durante um período que decorre entre a assinatura do contrato e o fecho do negócio. Portanto, como este exemplo se percebe, temos duas cláusulas de preço fixo, a sua funcionalidade é muito distinta e, portanto, o seu impacto também será muito distinto quanto a uma possível modificação do preço. Dizia eu que as cláusulas podem também estar escondidas e que cláusulas são estas que são menos evidentes e que podem ter aqui alguma relevância. Eu começo por salientar as chamadas cláusulas de remédio único, que é uma tradução direta da expressão inglesa, cláusulas de sole remedy. Estas cláusulas normalmente o que dizem é que as partes convencionam um determinado mecanismo para fazer face a perturbações no contrato com exclusão dos demais. Quer dizer, as partes estabelecem no figurino contratual as reações que pretendem que serão aplicáveis a certos cenários e excluem as outras reações ou os outros mecanismos previstos no Código Civil. Naturalmente que há aqui uma questão prévia de validade destas cláusulas, à luz do Código Civil e também da sua análise ao abrigo do artigo 809 do Código Civil. Não tenho tempo para analisar estes argumentos, mas tenho sustentado uma posição de princípio, de tendencial validade das cláusulas de remédio único. E, portanto, se nós tivermos uma cláusula de remédio único no contrato, apesar de não estar lá escrito modificação do preço nem alteração de circunstâncias, será que as partes quiseram reforçar riscos ou isolar riscos, excluir vários mecanismos que se encontram na lei civil, desde mecanismos associados à alteração de circunstâncias até outras normas especiais? É uma hipótese e não deve deixar de ser explorada. Outras cláusulas que têm também relevância indireta nesta matéria são as cláusulas que estão dispostas ao longo do contrato e que implicam uma temporalização ou uma finalização das prestações. E reparem que aqui o meu raciocínio é indireto, ou seja, uma cláusula que temporalize ou que finalize não tem impacto direto na prestação pecuniária em si, mas terá um impacto na prestação de dar ou de fazer, e por ter um impacto na prestação de dar e de fazer, haverá um reflexo, tratando-se de um contrato com prestações recíprocas, na prestação pecuniária. E porquê? O que é isto da temporalização ou da finalização? A temporalização é muito fácil de compreender com um exemplo. Imaginem que um contrato da empreitada existe um determinado momento para conclusão de parte da obra e a conclusão dessa parte da obra naquele momento é a conditio sine qua non da atribuição de uma licença pela entidade administrativa sob pena de preclusão. Ora bem, estamos perante uma prestação de prazo absolutamente fixo, o credor não tem interesse no cumprimento no dia seguinte, só tem interesse no cumprimento até àquele momento e, portanto, havendo esta temporalização, o que significa é que há uma imediata impossibilidade da prestação e isto vai ter consequências do ponto de vista do pagamento do preço. Um exemplo da finalização. A finalização da obrigação depende naturalmente da interpretação do contrato, não só da cláusula do objeto, mas de várias outras cláusulas. Imaginem que um contrato de arrendamento tem uma componente atípica e, portanto, não se trata apenas do gozo do bem, mas do gozo do bem tendo em vista determinadas finalidades, como, por exemplo,
a venda de determinados bens no mercado ou atingir determinados volumes de vendas. Ora bem, há aqui uma finalização e, portanto, as consequências desta prestação, se não for possível este gozo concreto do bem assim finalizado, pode haver um impacto também no pagamento da renda. Portanto, começando pelo contrato, analisando estes vários passos do contrato, podemos logo conseguir aqui estabelecer um figurino e uma estratégia. Mas vamos admitir que não temos regulação especial no contrato ou que, tendo regulação especial no contrato, as partes não afastaram o regime geral do Código Civil. Neste caso, há fundamentalmente 3 institutos que podem permitir uma redução da prestação pecuniária. A primeira é o Instituto de Alteração das Circunstâncias, a segunda, a renegociação do preço e a terceira, o recurso a um mecanismo de impossibilidade parcial da prestação. Começando pela primeira, no caso da alteração das circunstâncias, eu não vou analisar os requisitos da alteração das circunstâncias, queria só salientar 2 notas muito rápidas. A primeira é que em princípio, a impossibilidade de prestar prevalece sobre a alteração das circunstâncias e, portanto, há que ver bem se a prestação é finalizada, se não é, se é um caso de impossibilidade e não um caso de alteração de circunstâncias. E, em segundo lugar, a alteração das circunstâncias serve paradigmaticamente para fazer face a desproporções entre prestação e contraprestação ou a perturbações da base do negócio, e eu acrescento da base do negócio objetivo. Ora bem, se assim é, daqui resulta que a alteração de circunstâncias não serve por si só para fazer face a meros aumentos de custos nem a meras perdas de receitas. Eu tenho mais custos, é mais difícil de prestar porque existe uma pandemia. Pois, mas o sítio certo pode não ser o artigo 437 do Código Civil. Da mesma maneira, a minha expectativa de receita é menor em virtude da pandemia. Por si só, esta diminuição esperada da receita poderá não ser uma circunstância atendível no âmbito do artigo 437. O problema terá de ser resolvido através de outros institutos. Se a alteração das circunstâncias for aplicável, podemos ter uma modificação do contrato, e aqui coloco algumas questões de ordem prática. Primeira, como é que opera a modificação do contrato? A resolução do contrato por alteração de circunstâncias parece-me que deve operar extrajudicialmente. Não é doutrina pacífica, há quem tenha entendimento contrário, mas eu não vejo razões para afastar a regra geral do direito português da resolução extrajudicial. A resolução sendo feita extrajudicialmente pode ser ilícita, porque não houve um terceiro a escrutinar a bondade dos argumentos. Bom, é verdade, mas todas as resoluções podem ser ilícitas e depois aplicam-se os mecanismos existentes. Portanto, aqui também não é diferente na alteração das circunstâncias e, portanto, a resolução é extrajudicial, a modificação tem de ser judicial. Seria estranho ter aqui uma solução diferente para uma e outra. Parece-me que a modificação pode ser feita extrajudicialmente. Bom, mas se assim é, como é que eu consigo compatibilizar esta minha ideia com a circunstância do artigo 437, aludir a juízos de equidade? Parece que os juízes de equidade convocam aqui a intervenção de um terceiro. Bom, parece-me que o que o artigo 437, número 1, impõe é que a modificação, quando realizada por um tribunal, seja ele judicial ou arbitral, deve ser feita de acordo com os juízes de equidade, mas não afasta a possibilidade dessa mesma modificação ser conseguida por outra via extrajudicial e com recurso a outros critérios fixados pela autonomia privada das partes, outros critérios limitados naturalmente pela regra da boa-fé. Portanto, parece-me que a modificação pode ser feita extrajudicialmente. Outra nota, a modificação é feita extrajudicialmente, a outra parte não acata e no final temos um litígio. Qual o momento relevante para efeitos da determinação da alteração das circunstâncias e do pedido de modificação do preço ou mesmo dos pagamentos? Ora bem, parece-me que os efeitos devem aferir-se do pedido de modificação extrajudicial e, portanto, ela também é bastante importante por isto. Não é o momento do pedido judicial ou do pedido arbitral, não é o momento da sentença, é o momento do pedido extrajudicial. Riscos da reação da contraparte. A contraparte recebe um pedido de modificação extrajudicial e pode dizer que a modificação é ilícita. Bom, se disser que a modificação é ilícita, poderemos ter aqui uma situação
de impasse e, naturalmente, que a ilicitude da modificação, se a parte persistir nesse comportamento, pode dar aso ou a um incumprimento do contrato ou a uma declaração antecipada de não cumprimento e daqui podem ser extraídas consequências e o contrato pode ser afetado por uma crise ainda mais grave. Mas também pode acontecer, e estes casos são interessantes, que a modificação não seja ela própria ilícita, ou seja, o artigo 437 permita uma modificação, mas a contraparte diga, bom, eu contratei um contrato com uma determinada equação económica e com um determinado pressuposto. Se o preço a pagar agora é outro, então eu quero sair deste contrato. Este raciocínio é lícito? Ora bem, no passado alguns juristas portugueses já admitiram que sim, em nome da autonomia privada, ninguém pode ser obrigado a persistir num contrato que não quer e, portanto, poderia haver sempre uma oposição do mecanismo da resolução quando existisse aqui uma modificação. Eu confesso que aqui tenho várias dúvidas, porque me parece que o ponto central é saber se a modificação é ou não exigível. Se a modificação for exigível, ela é exigível por força da regra da boa-fé e, portanto, não me parece que esta parte possa ser afastada apenas com base neste raciocínio, mas mais também por causa da autonomia privada e valorizando este argumento. Porquê? Porque quando é analisado o pressuposto da modificação do contrato, é analisada não só a posição da parte afetada, mas também a posição da contraparte. E, portanto, a modificação é exigível ou não é exigível, tendo em conta estes dois vetores, estes dois núcleos de interesses. Se for exigível, então ela poderá ser determinada e deverá ser cumprida. Avançando, um segundo mecanismo, renegociação. Renegociação é um mecanismo à margem do artigo 437 para permitir uma redução do preço. Ora bem, a renegociação tem sido falada em Portugal em dois contextos. No contexto do artigo 437 como uma espécie de antecâmara a um início de um processo de alteração de circunstâncias e fora do artigo 437. Primeira pergunta, quando ela ocorre no âmbito do artigo 437, quais é que são os mecanismos aplicáveis se a outra parte não renegociar ou se a negociação se frustrar por causa imputável a uma parte? Ora bem, aqui os mecanismos são os do artigo 437. A parte pode recorrer ao tribunal e, portanto, pedir uma modificação do contrato. Poderá haver aqui danos e responsabilidade civil por culpa em contraente, bom, ela não está excluída, mas na generalidade dos casos será muito difícil alegar e provar a existência aqui de danos, a não ser que haja aqui negociações, enfim, chicaneiras ou aqui com propósitos fraudulentos. Caso mais difícil, o caso de renegociação não ocorrer ao abrigo do artigo 437, mas ao abrigo do artigo 762, número 2 do Código Civil. Portanto, ao abrigo da regra da boa-fé, a boa-fé pode impor, paralelamente ao artigo 437, em determinados tipos de contratos, designadamente em contratos prolongados, uma renegociação das prestações pecuniárias. E, neste caso, pergunta-se o incumprimento desse dever de renegociação, que é um dever processo, não é um dever resultado, pode ou não implicar responsabilidade civil. Pode implicar responsabilidade civil, em princípio enquadrável na responsabilidade por culpa em contraente e em princípio também podendo dar aso a uma indemnização pelo interesse contratual negativo. Bom, naturalmente que o tempo não permite aqui a exposição de todas as posições e estas posições que tenho defendido nestes últimos minutos são as minhas e, portanto, há certamente visões contrárias a esta, eu não posso excluir que existem. Finalmente, e antes de terminar, a impossibilidade. Ora bem, uma forma de reduzir o preço é a impossibilidade definitiva parcial. Estamos a assistir a situações de impossibilidade definitiva parcial, neste momento estamos em alguns casos, precisamente porque temos situações de prestações temporalizadas e de prestações finalizadas. E neste caso, qual é a regra? Bom, a regra do Código Civil, que me permite ler, no artigo 793, está em causa uma impossibilidade parcial não imputável às partes, determinada pelo cenário da pandemia, e portanto o artigo 793, número 1, que diz é que se a prestação se tornar parcialmente impossível, o devedor exonera-se mediante a prestação do que for possível, devendo neste caso ser proporcionalmente reduzida a contraprestação. Portanto, a lei determina uma redução proporcional do preço a pagar. Existem depois regras especiais, nomeadamente no âmbito do arrendamento, o artigo 1040 do Código Civil, mas mantendo-nos nesta regra geral,
a pergunta que podemos fazer é como é que opera a redução da contraprestação, porque reparem que a lei diz uma redução proporcional, mas não diz como, e portanto um prático do direito, como é que determina exatamente essa redução, quando o contrato é um contrato prolongado, é um contrato complexo e portanto é muito difícil fazer esta redução proporcional. Temos algum elemento de apoio no sistema? Ora bem, temos um elemento de apoio no sistema, que é o artigo 884 do Código Civil, que é uma norma que se encontra prevista para a compra e venda, mas que pode ser certamente aplicada a outros contratos onerosos, designadamente contratos onerosos de caráter translativo ou não translativo. E o artigo 884 do Código Civil o que nos diz é que se a venda ficar limitada à parte do seu objeto, o preço respeitante à parte válida do contrato é o que neste figurar se houver sido discriminado com parcela do preço global. Se não for discriminado com parcela do preço global, como tantas vezes acontece, então a consequência está no número 2, na falta de discriminação, a redução é feita por meio de avaliação. Bom, de uma maneira geral, estes 3 pontos que queria correr convosco hoje, gostaria apenas de terminar dizendo que os mecanismos de gestão da crise contratual causada pela pandemia são diversos. É importante que não sejam inflacionados certos institutos, é importante que a ciência jurídica e os utilizadores do direito tenham consciência que existem dezenas de mecanismos previstos na parte geral e na parte especial do Código Civil e o exercício devido neste momento é, enquanto não temos uma lei que altere estas perturbações do cumprimento no seu todo, e talvez até seja bom que não a tenhamos, é saber manusear adequadamente esses institutos com a certeza que o nosso Código Civil não deixa de fora nenhuma situação, nem permite que desequilíbrios sejam perpetuados ou agravados, além daquilo que já sofremos nos últimos dias. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora Catarina Monteiro Pires. Efetivamente, o Código Civil tem muitos instrumentos que poderiam atuar nestes casos, resta saber se eles vão ser aplicados, e resta saber se os tribunais os aplicam, e resta saber se com os tribunais fechados é possível algum tipo de aplicação.